pessoal, esse é um canal para falar sobre comportamento humano e hoje eu tô aqui para falar sobre as dores do abuso emocional psicológico. Veja bem, se uma pessoa chega até nós com um olho roxo, um braço quebrado, uma perna engessada, nós não vamos ter nenhuma dificuldade em entender que essa pessoa sofreu uma violência. E é normal que nós fiquemos chocados, que a gente se compadeça, né, com a situação dessa pessoa. E nós não teremos nenhuma dificuldade de imaginar a dor física e a tristeza que essa pessoa está passando. Isso acontece porque nós, de um modo geral, nós somos pessoas visuais, nós somos seres visuais. O nosso cérebro tem cerca de 10 ou 11 milhões de neurotransmissores que são ligados à nossa visão e à nossa percepção. Com isso, é muito mais fácil fazer os nossos julgamentos e escolhas visualmente. Isso acontece em coisas simples, como, por exemplo, numa escolha de uma roupa, ao escolher um alimento, e também acontece com coisas mais complexas. Tem um personagem bíblico que muitos conhecem, chamado Tomé. Esse personagem, ele foi totalmente visual. Por quê? Porque, embora Jesus tenha aparecido para ele, né, para os seus discípulos, todos os discípulos ali em portas trancadas, ele só acreditou que aquele homem se tratava de Jesus quando ele viu as marcas das feridas de Jesus nas mãos. Bom, dito isso, veja bem, se uma pessoa, ao contrário de algo visual, uma pessoa que chega com um olho roxo, uma perna quebrada e assim por diante, se uma pessoa chega até nós relatando que teve um sofrimento emocional, psicológico, nós vamos ter muita dificuldade em entender e até mesmo de acreditar nessa pessoa. Segundo a neurociência, quando uma pessoa está passando por um sofrimento emocional, psicológico, é acionado no cérebro uma estrutura que é a mesma que é acionada quando nós sofremos uma dor física. Inclusive, se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre isso, vejam lá na Neurovox, canal Neurovox, onde o Dr. Pedro Calabrese ele fala maravilhosamente, explica maravilhosamente sobre isso, que é num vídeo chamado A Dor do Coração Partido. Tanto é verdade que nós verbalizamos isso quando nós estamos sofrendo emocionalmente. É muito comum a pessoa falar, nós falarmos, né? Eu estou muito machucado, eu estou muito quebrado. Justamente por isso, porque a dor, ela existe. A dor emocional psicológica, ela existe. E ela é tão dolorosa e profunda como uma dor física. Bom, é normal que quando nós passamos por algumas dores emocionais, como a perda de alguém na morte, um relacionamento que foi desfeito, por exemplo, é muito normal que a gente passe por dores emocionais. Mas quando as dores emocionais são causadas pelo abuso emocional psicológico, aí é algo totalmente diferente. Para começar, a própria vítima, ela tem dificuldade em entender que ela está passando pelo abuso. Muita dificuldade. Porque ela passou
por um processo de manipulação e também um processo de adestramento pelo abusador. E uma das táticas de adestramento feita por abusador é oscilar entre o anjo e o demônio, principalmente num relacionamento a longo prazo. E isso confunde a vítima. Ela não consegue definir aquele abusador como sendo um ser perverso. Então, ela começa a ficar confusa. Ela perde a percepção real do que está acontecendo. Quando é de interesse do abusador, ele é a melhor pessoa do mundo. Quando a vítima menos espera, ela leva uma punhalada pelas costas. Algumas vítimas, por medo ou por vergonha, escondem o que estão passando. Outras vítimas, que já está num grau mais avançado de sofrimento, de dor, de angústia, começa a tentar encontrar explicações e também começam a tentar explicar para os seus amigos, para os seus familiares, o que ela está passando. E o que acontece? Essas pessoas simplesmente não entendem. Não entendem e não validam o que ela está passando. E muitas das vezes ainda a julga. Olham a situação com desconfiança. Será que é isso tudo mesmo? Será que ela não está exagerando? Né? O que será que ela está fazendo para merecer, não, para estar acontecendo isso? Porque as pessoas também procuram uma explicação. Porque muitas das vezes as pessoas à volta também foram enganadas pelo abusador, né? Bom, se esse abuso é entre casal, as pessoas confundem essa dinâmica de abuso com uma simples crise conjugal. Só que não é uma simples crise conjugal. E muitas das vezes a vítima, ela se sente abandonada pelas pessoas que ela ama, pelos seus amigos, aquelas pessoas que ela pensava que eram seus amigos, os seus melhores amigos, a abandona. E é muito difícil realmente explicar um abuso emocional psicológico, porque muitas das vezes esses abusos são feitos de forma sutil, são feitas de forma velada. E a dinâmica do abuso depende muito da personalidade da vítima e também da personalidade do abusador. Por exemplo, existe o abusador que nem sempre ele vai xingar a vítima, vai bater na vítima. Então, existe um outro tipo de abusador que é o pior de todos eles, que é o chamado narcisistas ocultos. Bom, isso é um jogo muito perverso, onde o abusador, ele brinca de forma perversa com a psique da vítima. Bom, muitas das vezes as vítimas chegam, tanto sofrimento
que a vítima, às vezes, ela chega a pensar em suicídio. Isso é muito comum. Isso porque quando um abusador, ele entra na vida de uma vítima, a intenção dele é destruir essa pessoa, muitas das vezes de forma lenta, como se fosse um envenenamento gota a gota, com seus jogos mentais. Ele, muitas das vezes, não mata fisicamente a vítima, mas ele mata os seus sonhos, ele mata a sua autoestima, a sua dignidade, a sua alegria, ele mina os seus projetos de vida, ele tira o sono da vítima e isso adoece a vítima mental e fisicamente. Muitas pessoas já me perguntaram, né? Mas você não percebeu quem essa pessoa era? Por que você se casou com ele? Gente, a criatura abusadora / narcisista, eu digo / narcisista porque nem todo abusador é um narcisista, mas todo narcisista é um abusador. O que vale é a percepção da vítima, porque não tem como dar um diagnóstico que não seja para o próprio abusador. Para dar um diagnóstico de que ele é um narcisista, ele teria que passar por várias sessões de terapia com psicólogo, com psiquiatra. E mesmo assim, eles são tão manipuladores que muitas das vezes eles conseguem manipular os próprios profissionais da saúde mental. Então, eu sempre uso esse termo abusador / narcisista, porque pode ser só um abusador ou pode ser um narcisista abusador. Então, o abusador / narcisista, ele não entra na vida de uma pessoa dizendo para a pessoa assim: olha, eu vou me mostrar uma pessoa maravilhosa para você, eu vou te capturar na minha teia maligna e vou acabar com a sua vida. Não. Se fosse isso, ninguém entraria, não é verdade? Ninguém passaria por um relacionamento abusivo, tóxico. Muito pelo contrário, né? Ele faz o primeiro processo do abuso, que é chamado love bombing ou bombardeio de amor, aonde ele vai fazer a vítima acreditar que ele é um presente de Deus. E depois você vai entender, a vítima vai entender que, na verdade, aquilo ali era um presente de grego, né? Um cavalo de Troia. Ou seja, por fora, aquela coisa maravilhosa, né? Um presente maravilhoso. Mas lá dentro tem um combo de perversidade para destruir a vítima. Infelizmente. O processo acontece mais ou menos assim. Se você pegar uma rã, colocar num tacho bem grande, né, com bastante água, e aliás, se você pegar um tacho de água fervendo e jogar uma rã ali dentro, ela vai pular, né? Mas se você pegar um tacho bem grande, com bastante água, e acender ali embaixo um fogo, aquela água vai esquentando gradativamente. A rãzinha vai
ficar cada vez mais relaxada, relaxada. E aí, quando ela sentir que aquela água a está queimando, é tarde demais. Ela não vai conseguir sair dali. É mais ou menos assim que acontece num relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, um relacionamento com um abusador / narcisista. A vítima, ela vai relaxar, 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 e quando ela se dá conta para sair dali, daquele ciclo, é muito complicado. Bem, o ciclo abusivo, ele pode durar meses, pode durar anos, depende do interesse do abusador e também depende da percepção da vítima, do modo de vida da vítima, né? Por exemplo, se ela for uma pessoa religiosa, como foi no meu caso, isso aí vai durar muito tempo, muitos anos, né? A vítima vai suportar muito mais os abusos em prol da sua religiosidade, em prol do seu casamento. Ela vai querer salvar o seu casamento e isso vai perdurar anos. No meu caso foram quase 25 anos que perdurou. E isso acontece porque o cérebro da vítima entra em confusão mental, que é chamada dissonância cognitiva, né? O comportamento do abusador vai oscilar entre anjo e demônio. Essa dissonância cognitiva, essa confusão mental da vítima vai fazer com que isso perdure por longos anos. Bem, depois passado o bombardeio de amor, a vítima entra num segundo processo do abusador / narcisista, que é a desvalorização. E esse processo da desvalorização e da humilhação é um processo muito doloroso, muito difícil, porque a vítima vai se contorcer de solidão, a vítima vai se contorcer em dores, e nessa altura ela já está adoecida. Ela pode estar com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, fibromialgia, que é quando o corpo, o emocional não suporta mais, ele joga para o corpo, síndrome da fadiga crônica e muitas outras doenças. São inúmeras as doenças que a vítima pode apresentar. E também nessa fase, o abusador, provavelmente ele já terá isolado essa vítima, afastando as pessoas da vítima ou afastando a vítima das pessoas, de forma direta ou de forma sutil também. E ele faz isso por quê? Para que a vítima perca a sua base de apoio, para que ele tenha o total controle emocional e psicológico da vítima. Porque assim também ele pode impedir que outras pessoas possam alertar a vítima. E uma das táticas que o abusador / narcisista faz para isolar a vítima é se vitimizando para as pessoas, difamando a vítima.
Ele fala que ele é um sofredor, ele fala que a vítima é desequilibrada, ciumenta, controladora e assim por diante. Que ele é que sofre o abuso. Eu sei porque eu passei por isso. O abusador / narcisista, ele desequilibra a vítima e ele mesmo aponta a vítima para as pessoas como sendo a desequilibrada. O que ele não conta para as pessoas é que ele é que causou esse desequilíbrio na vítima. Então, a vítima, ela passa a fazer uso, né, de antidepressivos, a vítima chora, escabela, toma, enfim. E aí, as pessoas que estão de fora, que olham esse quadro, ela vai ficar do lado de quem? Do abusador. E ainda vai ficar com pena dele. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas do meu meio tinham pena do abusador. Achava que ele era um coitado, né? Porque imagina, uma pessoa ali que vive chorando, cabisbaixa, para baixo, e ele, ao contrário, ele estava sempre sorrindo, né? Brincava com todo mundo, sorriso de orelha a orelha. E aí, todo mundo achava ele uma pessoa legal, né? Devia pensar, não merece uma mulher dessa, né? Uma mulher que tá sempre para baixo, sempre chorosa, sempre reclamona, né? Bem, o meu recado para vocês é: ouçam a sua intuição. Porque a sua intuição, ela grita. A minha gritava. Então, se você está sentindo, está percebendo que você está num relacionamento onde você é controlado, manipulado, desvalorizado, desprezado, sendo tratado com indiferença, se você está sentindo solidão, se você tem sentimento de abandono nessa relação, se você está sentindo que as pessoas estão se afastando de você sem motivo aparente, se você vai discutir a sua relação com essa pessoa e a pessoa não se mostra disposta a resolver as questões, sim, você pode estar passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico com um abusador ou com um narcisista. Eu vou falar no próximo vídeo sobre as características de um narcisista. Inclusive, a Bíblia fala sobre os narcisistas. Eu vou mostrar um texto na Bíblia para vocês, onde fala sobre os narcisistas. Se você está passando por um relacionamento abusivo, se você quer uma ajuda para identificar se você está passando por um relacionamento abusivo, manda sua história para mim. Eu sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo, estudante de psicanálise, estou no meu 2º curso de TCC, que é a terapia comportamental cognitivo. E se você quiser, manda sua história para mim e eu vou analisar com o maior carinho, tá? O meu e-mail é sulatj@hotmail.com, tá? Eu vou esperar a sua história. Tchau.